tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz em paz, mas isso meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, vem na alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos aí a esse momento de culto. Agradecemos aí desde já a presença de todos vocês. Se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento a fazerem de forma especial, quiserem compartilhar conosco, podem colocar em nosso chat e aí depois nós estaremos lembrando de vocês em nossa oração geral. Mesmo que não há pedido ou agradecimento, eu quero dizer que vocês serão lembrados na oração geral da igreja. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torna a dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torna a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Torna a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torna a dizer, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torna a dizer, Deus tem amado também a mim. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Essa é uma doce mensagem. É uma doce mensagem para um coração aflito, para um coração arrependido dos pecados, para um coração que está buscando a presença do Senhor. Como é bom nós podermos ter um Deus que nos ama de tal maneira, a ponto de dar o seu filho e considerar o seu filho culpado por nossa causa. Que Deus maravilhoso nós temos. E como é bom nós podermos estar na presença desse Deus. Porque quando nós abrimos o nosso coração, esse Deus, ele desce, ele vem ao nosso encontro em Jesus e nos abraça, nos acolhe como um pai acolhe o seu filho. E diz, os teus pecados estão perdoados. Então nós temos muito
que dizer ao Senhor: obrigado, Senhor, pelo seu amor e perdão em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos refletindo sobre o texto de Eclesiastes, que é nós temos pensado nos últimos tempos sobre o mesmo, e hoje nós entramos então no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 4 e refletir em suas palavras. E o capítulo 4 ele diz o seguinte: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando? Se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo que já não se deixa admoestar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Nós queremos meditar neste texto em Deus há libertação. Em Deus há libertação. Que o Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito de Deus, esteja sobre todos nós. Amém. Nesse texto, o pregador ele reflete sobre as tribulações que se abatem sobre o ser humano. São duras as tribulações. E quando nós falamos de tribulações, nós falamos de sofrimento. Nós falamos de angústias. Nós falamos das pessoas que, de uma forma ou de outra, estão chorando. E olha o que o pregador diz: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi todas as opressões. Isso me reflete de novo, isso me traz à mente de que esse pregador, ele tinha já uma experiência de vida muito grande. Que no caso nós estamos falando do rei Salomão. Talvez quando ele escreveu esse texto, esse livro de Eclesiastes,
já estava no final da sua vida e por isso ele traz tanta experiência de vida para nós. Então ele diz: eu já vi que todas as opressões praticadas debaixo do sol. Depois ele diz: vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Vi as lágrimas daquelas pessoas que foram oprimidas. Ele olha para um lado e ele enxerga os opressores, e ele olha para o outro e enxerga os oprimidos. As lágrimas que descem do rosto, as lágrimas que estão caindo de um coração, na verdade, que sai de um coração que sofre. E além disso, ele diz: vi a violência na mão dos opressores. Então não bastava somente oprimir, mas tinham que fazer sofrer a violência. E era dura a violência que era praticada. E muitas vezes, até hoje, se vê praticando essa violência. Além de oprimir, ainda são violentos. Essas palavras são verdadeiras e partem de um coração sincero. Olha que o pregador ele está indo muito na ferida do ser humano. Por isso eu vejo essas palavras procedendo de um coração do nosso Deus. Eu imagino, e nós sabemos que isso é palavra de Deus, e por isso palavras que brotam de um olhar de Deus lá de cima. Vendo todas as opressões, vendo as lágrimas dos oprimidos. Quantas opressões existem em nosso mundo? Vamos pensar um pouquinho em nosso contexto atual. Quantas opressões existem? Quantas situações difíceis que as pessoas são conduzidas, são colocadas. E olha, nós podemos pensar até em quantos opressores existem. E eu quero listar alguns, tenho certeza que vocês vão poder listar muitos outros. Mas eu vou listar alguns. São pessoas que possuem o poder em suas mãos. São aquelas pessoas que são colocadas acima para exercerem autoridade sobre o povo, para governarem o povo. E muitas vezes, e muitas, incontáveis vezes, oprimem o seu povo. Massacram o seu povo. Eles foram colocados lá para fazer o bem a todos, mas oprimem o seu povo com leis. E leis injustas. Colocam uma carga de impostos sobre o seu povo. Outros opressores são os maridos ou as próprias esposas que oprimem a sua esposa ou seu esposo. Infelizmente, nós temos que admitir que dentro dos nossos lares há muitas opressões. Às vezes o marido se achando dono da esposa, ou o contrário, a esposa se achando dona do marido e simplesmente oprime de forma cruel. Talvez os pais que oprimem os seus filhos com a intenção somente de tirar proveito de toda uma situação. E há também, depois, quando os pais têm certa idade, quando os próprios filhos oprimem os pais. Porque talvez pensam, agora ele está velho, agora ele está acabado, ele não pode fazer mais nada. Então, aproveitam e oprimem os seus pais e ainda por cima lhe tiram todo o sustento. Toda a renda que ele tem para ainda administrar lhe é tirado, sem dó e sem piedade. Outros opressores, os ricos que oprimem os pobres.
pagando uma miséria pelo seu trabalho. E aqui eu não falo simplesmente de um ou de outro rico, mas se nós olharmos o globo todo, se nós pegarmos os países que estão crescendo de forma assustadora, sua economia avança, mas no entanto seu povo é um escravo. Oprimem, pagam uma miséria para o seu povo, para o seu empregado, para que a sua riqueza aumente, 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 e ainda dizem que ganharam esse dinheiro de forma justa. Usam o trabalho do seu funcionário, usam primeiro a necessidade do funcionário, da pessoa, que ela precisa ganhar o sustento da sua família. Primeiro usam isso para dar o trabalho. E depois pagam uma miséria, quase que não consegue manter a sua família, para enriquecer. Usam o trabalho do outro, do irmão, para enriquecer. E o pior de tudo, que ainda dizem que são abençoados por Deus, porque abençoados, mas estão ganhando o seu dinheiro de forma injusta, oprimindo o próximo. Outros opressores são policiais que oprimem os cidadãos. Nem todos, né? Nós não vamos generalizar, assim como não generalizamos nem todas as nossas autoridades, nem todo marido ou mulher, nem todo filho, nem todos os ricos. Aqui não estamos generalizando, mas nós estamos ponderando sobre algumas situações, e assim como há policiais que exercem o abuso de poder simplesmente por não concordarem com a cor da pele da outra pessoa, e então olham para o indivíduo e acham que a pessoa é suspeita simplesmente pela cor da sua pele ou pela situação social em que ele vive. Isso é opressão. Ou são grupos de pessoas que oprimem os outros por causa da sua religião, da sua raça, cor da pele, ou até mesmo pela opção sexual. A Escritura aponta a homoafetividade como pecado, isso nós não vamos esconder. Mas isso não nos dá o direito de oprimir, de marginalizar alguém. O que nós precisamos é apenas ensinar a palavra. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus e deixar que Deus acerte as contas com cada um. É isso que temos que fazer. Nossa missão não é julgar, não é sair por aí matando pessoas por causa de sua cor, de sua raça, de sua religião ou de sua opção sexual. Nós não temos esse direito. A nossa obrigação é pregar o Evangelho, é ser sal da terra e luz do mundo. As pessoas podem não concordar com o que está sendo pregado, elas estão no direito delas. Mas nós estamos no nosso direito também de anunciar, de pregar, de ensinar a verdade. E isso, irmãos, como é bom nós podermos ter esse Deus ao nosso lado. Como é bom poder ter esse Deus ao nosso lado. E dizer para aquelas pessoas que são oprimidas, para aquelas pessoas que choram, por aquelas pessoas que vivem talvez uma situação de escravidão. Até lembro do texto de João 16, no final do capítulo, quando Jesus diz assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui aparece uma outra preocupação. Olha o que o pregador ele aponta no texto. Ele diz assim, ele olha a opressão, ele olha para o opressor e ele olha para o oprimido. E então ele diz:
sem que ninguém os consolasse. E ele repete logo adiante, ele diz, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por 2 momentos, em 2 versículos, quer dizer, no primeiro versículo ele já fala 2 vezes que ninguém consolasse os oprimidos. Aqueles que oprimem os outros, um dia terão que prestar contas a Deus pelas suas opressões. Isso é fato. Isso é verdade. Ninguém vai fugir desse dia. Todos terão que prestar contas da sua opressão que praticaram contra o irmão. No entanto, quem apenas assiste e não consola ou socorre os oprimidos, também prestarão conta diante do Criador. Uma coisa é ver a situação, ou não saber, não há como, a pessoa não tem como provar que ela viu, que ela presenciou alguma coisa. Mas outro fato é quando a pessoa assiste uma situação e não faz nada. Isso é chamado de pecado por omissão. E hoje, no mundo atual em que nós vivemos, isso está cheio. Isso tem muitas pessoas que fazem isso. É melhor não ver, não ouvir nada. E se ouviu, se viu, é melhor dizer que não sabe de nada. Nem tenta animar. Muitas vezes, essas pessoas nem vão ao encontro, nem tentam animar aquele que está sendo oprimido com as palavras de Deus. Graças a Deus que viu a nossa aflição. Vamos agora... Deus está olhando, na verdade, também para nós nessa situação. Deus viu a nossa aflição, Deus viu a nossa opressão, quando nós caímos em pecado. No inferno nós estávamos perdidos e oprimidos por Satanás. No entanto, ele olha para a pessoa oprimida, ele olha para o seu opressor. E para resolver, ele resolve agir em favor do oprimido, em favor da sua criação, em favor daquela pessoa que ele ama. E ele age em Cristo Jesus. Ele veio ao nosso encontro para nos livrar dos nossos opressores. Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Então nós somos e fomos tornados livres agora. Nós não precisamos mais ser oprimidos por eles, porque hoje nós estamos livres. E pela fé, nós andamos, nós vamos continuar a nossa vida seguindo firme, sabendo que Deus, Ele nos livrou da opressão. Hoje, como cristãos que somos, então nós podemos pregar o Evangelho. Nós temos que continuar falando desse Evangelho para todas as pessoas que estão aflitas, cansadas, abatidas. Nós precisamos continuar falando desse amor de Deus pelo seu povo. E aquelas pessoas hoje que praticam a opressão, um dia terão que prestar contas. Sem dúvida nenhuma, um dia prestarão contas ao Criador. Aos oprimidos, tende bom ânimo, continuem firmes, lutemos, porque Jesus diz que venceu o mundo. Em nosso texto ele tem outra coisa muito boa. O pregador traz uma reflexão importante para nós também. Ele diz lá no versículo 9 e 10:
Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Esta lição nós precisamos aprender. Precisamos aprender na igreja. Se o povo de Deus não continuar unido com o mesmo propósito, honrar e louvar a Deus, tudo cairá por terra. Irmãos, nós temos que estar unidos. Unidos na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Anunciar a verdade. Vai doer? Vai doer e doa para quem doer. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela vai machucar. Ela vai apontar a verdade. E no contexto de mundo que vivemos hoje, falar a verdade é praticamente ser condenado. Mas não importa, nós temos que estar juntos. Honra e louvor a Deus, não ao ser humano. Quando nós prestamos um culto, nós prestamos a Deus, não é ao ser humano. Não é as pessoas que cantam, não são as pessoas que trabalham, não é o culto, ele é rendido ao Deus triuno. O nosso trabalho lá fora, ele deve refletir a luz de Deus. Estar junto na igreja. Sozinho, ninguém faz nada. Pastor sozinho não é ninguém. A diretoria sozinha não é ninguém. Precisamos unir forças para pregar o Evangelho. Nós precisamos aprender essa lição em casa. Em nosso lar, se tudo recai sobre um só membro daquela casa, ele pode não suportar. Porém, quando a carga ela é dividida, a carga se torna mais leve. Ela se torna mais leve. Esse texto ele é muito bacana. Melhor é serem dois do que um. E olha como Deus abençoa o lar. O marido tem o compromisso de marido, a mulher tem o compromisso de mulher, o filho tem que ter também compromisso. Tornar a carga mais leve, um do outro. Precisamos andar amparados. Na sociedade, se queremos uma sociedade melhor, precisamos começar em casa. A melhor forma de mudar a sociedade é mudar dentro de casa. Quem tem mais idade sabe que como era a educação dos filhos antes e a sociedade era melhor. Mas houve de repente uma ideia, uma mudança de pensamento de que os pais já não poderiam mais advertir os seus filhos, houve uma época que era ensinado que não deveria dizer não para a criança. E muitas coisas do que estamos colhendo hoje é porque foi seguido essa orientação. Porque foi seguida essa orientação. Precisamos mudar a nossa casa, nós precisamos ensinar isso lá dentro, para que a sociedade seja diferente. A sociedade precisa andar juntos, porque senão tudo desanda. O nosso município fica ruim de viver. Se há uma guerra, fica ruim de viver. Então Deus, através da sua palavra, ele quer dizer, olha, vão por esse caminho, aqui vocês vão bem. E Deus nos dá orientação, ele diz, ama o próximo.
Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não quero que alguém faça alguma coisa comigo, eu também não posso fazer. E é dessa forma que nós vamos melhorar a sociedade. Pregar o Evangelho. E deixar que o Espírito Santo faça o seu trabalho. Que nós continuemos como cristãos, seja de Cacoal, seja de qualquer lugar do Brasil aí, que nós temos muitas pessoas participando. Nós temos pessoas de vários estados participando aqui conosco. Irmãos, a congregação Concórdia de Cacoal, ela não é uma congregação independente. Nós somos uma família. Seja de Cacoal, seja lá do Rio Grande do Sul, seja do Nordeste, qualquer lugar, nós somos uma família. E nós temos que olhar como um todo, nós não podemos olhar só para o nosso próprio umbigo. E nós temos que olhar como um todo, para que todos, porque juntos nós somos muito fortes. Dentro da nossa congregação, dentro da nossa casa, dentro da sociedade, mas também nós somos no país todo, no mundo todo, quando os cristãos se juntam, nós somos muito fortes. E nós temos que agradecer a Deus que nos une através da palavra, do perdão e da Santa Ceia. Ele nos fortalece para que nós permaneçamos unidos em prol do seu Evangelho. Que Deus assim guie os nossos passos, que Deus assim nos conduza nesse caminho para a vida eterna, porque lá na presença do Senhor nós temos uma vida maravilhosa. E agora nós podemos aproveitar esse período de advento e proclamar, todos nós, proclamarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer aqui a Milena, que trouxe aqui os pedidos e agradecimentos de vocês. E nós temos aqui alguns agradecimentos. Ilma Knack agradece a Deus pelo aniversário do Laércio Knack, que é amanhã. Glória Litte e Ilma Knack desejam um feliz aniversário, que Deus continue te... Opa, obrigado aí, tá? Valeu, irmãos. Sua família está desejando um feliz aniversário. Que Deus te abençoe todos os dias e obrigado por ser uma pessoa maravilhosa como marido e pai. Amamos você. Valeu. Beijão para minha família aí, tá? Esposa e filhos que eu amo muito. Fazem parte da minha vida, né? E isso é uma bênção do Senhor. Pedidos. Sofia Tragel pede oração para o seu neto de apenas 1 ano e 4 meses que está no hospital e que está sendo transferido para Vitória. Glória Litter pede oração pelo seu pai que no dia 3 estará completando mais um ano de vida, 85 anos. Né? Nós temos aqui então agradecimentos muito grandes para fazer e vamos assim, irmãos, neste momento falar com o nosso Deus em oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por nos libertar dos nossos opressores, Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Obrigado pelo teu perdão que nos liberta. Obrigado por Jesus Cristo que foi colocado como culpado para nos libertar destes opressores. E hoje nós temos uma nova vida em Cristo. Pai amado, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, porque o Senhor não nos deixou perdidos e condenados, mas o Senhor esteve observando e viu as lágrimas dos olhos do seu povo caindo e foi ao encontro dele. Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus de toda a glória. E nós queremos continuar, Pai, honrando
e glorificando o teu santo nome. Dá-nos a alegria de continuar firmes no teu caminho e que o nosso coração decida, movidos pelo Espírito Santo, a jamais deixar a fé em Cristo Jesus. Pai amado, nós agradecemos juntamente com a Ilma pelo aniversário do Laércio Knack, do pastor Laércio, que será no dia de amanhã. Nós também queremos agradecer, Pai, por todos os aniversariantes desta semana, juntamente com a Glória Litte, que está colocando seu pai, que completa 85 anos de vida. Muito obrigado pelas bênçãos derramadas sobre todos os aniversariantes. Bênçãos estas, Pai, que só podem vir do Senhor, das suas mãos, do seu poder. Assim também agradecemos imensamente pela nossa família, pelos nossos irmãos da fé. Nós agradecemos por todos que podem estar presentes nesse momento de culto. Abençoa cada lar, cada irmão, cada filho do Senhor que está participando, para que em cada lar haja paz, haja perdão, haja compreensão. Que dentro de cada lar as pessoas se unam para se tornarem mais fortes, e quando um cair, o outro poderá estender a mão e ajudar a levantar. Assim abençoa marido e esposa, abençoe pais e filhos, para que continuem consagrados ao Senhor. Pai amado, nós colocamos nas tuas mãos também as pessoas enfermas, e nós nos unimos com a Sofia Tragel, que está colocando o seu neto, de apenas 1 ano, que está sendo transferido para Vitória, devido à sua enfermidade. Olhe por ele e por tantos outros que estão acamados, que estão numa UTI, que estão no seu leito de enfermidade. Nós confiamos no Senhor. E no Senhor, cremos de fato que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Então abençoe, Pai, que cada enfermo tenha certeza da tua presença, e que assim ele possa ser fortalecido na esperança no Senhor Jesus. Se for o desejo do seu coração, Pai, restaure a saúde de todos eles, mas acima de tudo sempre faça a sua vontade. Pai amado, nós queremos colocar o nosso país, nossas autoridades, nosso governo, colocamos todos eles aos teus cuidados. Colocamos o nosso prefeito, colocamos nossos vereadores, para que eles exerçam esse poder sem oprimir, mas que exerçam sempre olhando para o que é bom para o povo e que irá colaborar para o crescimento geral da nação. Assim também nós oramos pelos que choram, pelos enlutados, esteja consolando o coração de todos. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor, em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero aqui agradecer de coração pela participação de todos vocês. Peço aí desculpa pelos transtornos aí no começo da transmissão. Nós vamos aí trabalhar o culto de hoje
Provavelmente eu vou excluir esse culto e vou postar pelo meu canal para ele ficar bem trabalhado, tá? Então, peço aí perdão pelos transtornos aí do início do culto. Irmãos, amanhã à noite nós temos aí o culto da Escola Copec, aqui em nosso templo, às 19 horas. Sábado de manhã não haverá instrução de confirmando para a turma do primeiro ano, e sim somente no dia 11. Mas sábado à noite nós teremos aqui o nosso culto, tanto presencial quanto ele será também transmitido aí. Todos vocês estão convidados a participar conosco. Lembrar aí que a Casa de Apoio tem um próprio número, agora vocês podem entrar aí no Face da Concórdia, e está ali postado, tem um post com o número da Casa de Apoio. Se vocês precisarem, esta casa está à disposição de todos para podermos assim auxiliar as pessoas nesses momentos de enfermidade que sabemos que não é fácil. E deixo aqui de novo o incentivo para que vocês também se inscrevam no meu canal do YouTube, compartilhem o link dos estudos, das mensagens, dos cultos, que tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, muitos irmãos que estão precisando. Assim também, irmãos, quero agradecer a todos aí que me desejaram um feliz aniversário, tá? Quem sabe eu não consigo responder todos depois lá no chat, mas fica meu muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção de vocês. Vocês fazem parte da minha vida, vocês fazem parte do meu ministério, e eu agradeço a Deus todos os dias por poder estar com vocês através deste meio de comunicação. Me coloco à disposição e lembro de novo que acho que até semana que vem nós vamos poder aí estar divulgando um post do meu livro, e aí ele estará também à disposição na editora Concórdia para vocês poderem adquiri-lo, tá? Eu agradeço e louvo a Deus por esta obra. Irmãos, um grande abraço a todos vocês. Vou deixar aí a bênção cantada em mais um hino de Natal do grupo Símbolos para nós meditarmos aí no encerramento do nosso culto. Então, beijão no coração e até mais. Te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você. Amém. O sol já vem raiando, um novo dia vem, trazendo alegria e esperança também, conforme a profecia, a promessa